Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História da Psicologia TV, canal dedicado à divulgação da história da psicologia. Hoje falaremos sobre um experimento controverso e polêmico já na época em que ele aconteceu, sendo tema de muitos debates até os dias de hoje. Trata-se do experimento de aprisionamento de Stanford, que ocorreu na Califórnia, Estados Unidos, em 1971. Interessado em saber mais? Fica aqui com a gente e enquanto passa a abertura, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Vamos lá? Em 1971, na Califórnia, o psicólogo e professor Philip Zimbardo e sua equipe deram início ao experimento de aprisionamento de Stanford, uma espécie de prisão simulada construída no porão do prédio do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford. O experimento foi inspirado na teoria da desindividualização, formulada pelo psicólogo francês Gustave Le Bon. A teoria de Le Bon sugere que os comportamentos humanos se dão de maneiras diferentes a depender se os sujeitos estão sozinhos ou em grupo. O experimento tinha voluntários nos papéis de guardas e prisioneiros, e o foco era compreender como a desindividualização pode levar a comportamentos antissociais. Os pesquisadores também estavam interessados em estudar como as dinâmicas de poder e os papéis sociais influenciam o comportamento humano. Eles questionavam a ideia de que as pessoas nascem inerentemente boas ou más, argumentando que, na realidade, todos são capazes de operar uma transformação profunda do próprio comportamento. O objetivo de Zimbardo, o coordenador do experimento, era conscientizar sobre a necessidade de reformas prisionais no nível psicológico. Ele queria evitar que homens que cometem crimes se tornassem desumanizados por experiências negativas na prisão, acreditando que isso poderia transformá-los em criminosos ainda piores. A busca de participantes foi feita por meio de um anúncio no jornal. Nele, os pesquisadores prometiam $15 por dia para voluntários que concordassem em desempenhar os papéis de carcereiros ou de presos durante 2 semanas. De todas as pessoas que procuraram a Universidade de Stanford interessadas em participar do experimento, somente 24 sujeitos foram selecionados, alguns desses ficando apenas na categoria de suplentes, entrando somente se necessário. Todos eram estudantes universitários, em sua maioria caucasianos, e não eram familiares uns aos outros. Os participantes assinaram um contrato aceitando todos os termos e condições do experimento. Os papéis de guarda ou prisioneiro foram distribuídos aleatoriamente, e assim, os participantes somente precisavam aguardar pelo próximo passo. Antes do início do experimento, os guardas receberam orientações dos pesquisadores para que mantivessem a prisão em um estado de ordem, mas era proibido, por exemplo, que eles agredissem fisicamente os prisioneiros. Também era tarefa dos guardas administrar a prisão. Eles mesmos se dividiam e comandavam os próprios turnos de trabalho, faziam relatórios e até preparavam as refeições, os trabalhos e os programas de recreação dos prisioneiros. Os guardas se dividiram em turnos de 8 horas e permaneciam na simulação apenas durante esse tempo. Por seu lado, os voluntários que fizeram o papel de prisioneiros não foram orientados sobre como seriam seus dias. A simulação foi construída em um espaço pequeno no porão da universidade e contava apenas com uma porta para saída e entrada e alguns equipamentos para observação e monitoramento dos participantes. No espaço, também havia uma sala para entrevistas e testes e 3 celas pequenas, que contavam apenas com colchões, lençóis e travesseiros. Além disso, os próprios guardas improvisaram um pequeno armário como uma solitária. Para colaborar com um afastamento de sua própria identidade e uma identificação para com o papel de prisioneiro, os experimentadores pensaram cuidadosamente nos detalhes que seriam implementados nos uniformes. Para os guardas, o traje era composto de camisas e calças caqui simples, um apito, cacetetes de madeira e óculos de sol escuros, para impossibilitar o contato visual e trazer uma sensação de controle e poder. Por outro lado, buscando acentuar o sentimento de desconforto, humilhação e submissão, os prisioneiros vestiam gorros de meia calça em suas cabeças, bem como uniformes longos e folgados como vestidos. Além disso, não eram chamados pelos seus nomes verdadeiros, e sim pelos seus números de identificação.
O primeiro dia de experimento se passou calmamente. No entanto, para a surpresa dos experimentadores, no segundo dia, uma revolta foi iniciada. Os prisioneiros arrancaram os gorros, se livraram dos números de identificação e trancaram-se dentro das celas com as camas contra as portas. Os guardas, então, chamaram reforços e dispararam nas celas com um extintor de incêndio. Depois disso, invadiram as celas, despiram os prisioneiros, retiraram suas camas e condenaram os líderes do motim à solitária. Após controlarem a revolta, os guardas decidiram implementar táticas psicológicas para desestabilizar os prisioneiros, privilegiando um grupo em detrimento do outro. Com isso, eles criaram desconfiança e rivalidade, já que os privilegiados eram vistos como informantes. A revolta serviu também para estreitar os laços entre os guardas, que aumentaram o assédio moral e o controle sobre os prisioneiros. Ainda no segundo dia, o prisioneiro número 8612 começou a apresentar sinais de uma crise emocional. Ele demonstrava sentir uma perturbação emocional aguda, raiva e um choro incontrolável. Diante disso, o prisioneiro foi liberado, contrariando o desejo dos próprios experimentadores, que acreditavam que aquilo era uma encenação. A segunda revolta foi motivada por um rumor de que o prisioneiro liberto iria voltar e libertar os outros. Os voluntários carcereiros, então, reuniram-se para discutir como impedir a fuga e decidiram juntos desmontar a prisão simulada e esconder os prisioneiros em um depósito até que a invasão ocorresse. Por fim, o boato se provou falso, causando frustração nos guardas. Por causa disso, o nível de abuso de autoridade dos guardas aumentou e os prisioneiros foram forçados a realizar atividades punitivas, como limpar os sanitários com as próprias mãos. O experimento continuava no clima de bastante tensão, e após uma crise emocional, um segundo prisioneiro foi liberado. No dia seguinte, os pesquisadores montaram uma equipe composta por secretários e estudantes de pós-graduação para participarem de um conselho de liberdade condicional, onde os detentos foram questionados se abririam mão do dinheiro que tinham ganho até aquele momento em troca de sua liberdade. O último ato de rebelião ocorreu após os investigadores chamarem um prisioneiro suplente. Ao observar as condições a que seria submetido e o tratamento dos guardas, se sentiu horrorizado, recorrendo à greve de fome como forma de protesto. Este comportamento foi um forte contraste com os detentos mais antigos, que pareciam apresentar uma capacidade de resistência maior. Após diversas tentativas fracassadas de forçar o detento a comer, os guardas o levaram ao confinamento na solitária por 3 horas. O experimento foi encerrado no 6º dia de forma prematura. O Dr. Zimbardo relatou 2 razões principais para isso. A primeira foi a descoberta do aumento do abuso por parte dos guardas no período da noite, quando acreditavam não ter supervisão. Outro motivo foi a forte objeção de Christina Maslach, PhD de Stanford, que fazia forte questionamento sobre a moralidade dos investigadores e da simulação em si, apesar de estar ela própria envolvida com o coordenador do experimento. Apesar de ter sido bem recebido pelo público, o experimento da prisão de Stanford recebeu críticas de diversos acadêmicos. Alguns pontos levantados foram a imprecisão na formulação dos dados da pesquisa, a falta de uma avaliação autocrítica dos resultados e a falha em checar seus dados, comparando eles com prisões reais. Além disso, críticos questionaram a veracidade da prisão simulada em comparação à realidade e as possíveis características de demanda existentes no comportamento dos sujeitos. Outro aspecto extremamente criticado foi a forma como Zimbardo conduziu o experimento. Ele interferiu várias vezes na forma como os participantes se comportavam. O psicólogo orientava alguns deles a atuar de modo a acabar com a individualidade dos outros voluntários, já que a teoria que guiava o experimento era a da desindividualização. Por outro lado, Zimbardo incentivava outros participantes a tentar tomar o poder. Apesar das controvérsias no mundo acadêmico, a própria proposta e os resultados do experimento ficaram muito conhecidos do público em geral, ajudando e às vezes atrapalhando o debate público sobre a questão carcerária. E aí, gostou de saber mais da história desse experimento? E você, se visse esse anúncio no jornal, participaria do experimento? Se fosse escolhido para ser carcereiro, o que faria? E se fosse para o papel de prisioneiro? Comente o que você achou desse experimento aqui na seção de comentários.
Aproveite que estamos chegando no final para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos. Esse foi mais um vídeo do canal História da Psicologia. Obrigada e até a próxima!